Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor e fazendo mais um vídeo então para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, onde em cada vídeo procuro trazer informações para aqueles que acompanham o meu canal sobre a espiritualidade e tudo que envolve, sem se deter em uma religião ou filosofia específica, até porque a espiritualidade é algo bem abrangente, está acima de qualquer religião, acima de qualquer filosofia, porque a espiritualidade vem justamente do espírito, de algo superior, e tudo que é superior está além do ser humano aqui no plano físico. E hoje eu vou falar para vocês tocar de novo no assunto sobre os discos voadores, os OVNIs ou UFOs, ou UPAs também, como se chama agora de uma forma mais moderna o assunto. Em outros vídeos já toquei no assunto sobre os discos voadores. Quem acompanha o canal já deve ter assistido, os que não acompanham procurem no meu canal ali no YouTube. E agora eu resolvi de novo gravar mais um vídeo sobre o assunto, porque é bastante polêmico. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre o assunto, muitas não se aprofundam, não estudam muito, não pesquisam, não têm experiência própria, experiência de sintonização com algo superior para terem mais até certeza, mais convicção, que não fica só na teoria e nos boatos que muitos ficam ouvindo falar que. Então, procurando esmiuçar mais o assunto, trazer mais detalhes, falando justamente sobre o que alguns pesquisadores famosos da ufologia trazem sobre o assunto, onde vocês vão ver que são pessoas que foram ou que são bastante qualificadas e que resolveram pesquisar o assunto, resolveram se inteirar do assunto. Nessa foto, para ilustrar a abertura de hoje, está ali uma foto de uma nave, de um disco voador, que muitos chamam de nuvens iridescentes, como os meteorologistas chamam, mas que fica evidente o fato de uma nave estar ali disfarçada, entre aspas, né, de uma nuvem, onde elas procuram ficar. Elas estão em trabalhos de ajuda à humanidade. E por que elas não aparecem? Justamente para não trazer pânico às pessoas. Porque a maioria das pessoas não estão ainda preparadas para ter algum tipo de contato, mesmo que seja apenas visual à distância, com uma nave. E aquelas que já tiveram, que já filmaram, já fotografaram ou simplesmente viram, a maioria relata muito medo, muito pânico, porque o desconhecido, falta de conhecimento, de aprofundamento do assunto traz medo. Então esse é também dos objetivos de eu abordar esse assunto, que é bastante interessante, bastante incrível e bastante real também. Faz parte da vida nossa, de nós seres humanos, que acima de terrestres somos seres cósmicos. Inclusive nos vídeos passados eu falei sobre o expurgo dos seres de outros planetas, de seres de outros planetas, e justamente para evidenciar para vocês que tudo isso existe, que tudo isso é uma realidade superior e que já está na hora da humanidade abrir os olhos e os ouvidos para essa realidade, sair do mundinho pequeno, material, que muitos chamam de tridimensional, para expandir a sua percepção para algo superior. Então, começando a falar
de um dos grandes pesquisadores sobre a ufologia, o Allen Hynek, J. Allen Hynek, que foi um dos grandes pesquisadores. Ele foi formado, ele se formou, ele fez doutorado na área de astrofísica, fez vários trabalhos de pesquisas, era um cientista, pesquisador, e que em 1947 ele foi convidado pelo governo norte-americano a fazer parte de um grupo que em 1948 um grupo que foi chamado para contribuir de alguma forma com explicações para a população, principalmente a Força Aérea Norte-Americana, para tentar dar explicações sobre o que eram aqueles objetos voadores estranhos que apareciam nos céus dos Estados Unidos. Isso vocês veem no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, 1948, e as pessoas ainda estavam um tanto traumatizadas com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então ele foi convidado pelo governo norte-americano por ter dirigido por 15 anos o Departamento de Astronomia da Universidade do Noroeste de Dearborn. Também fez trabalhos, foi diretor do programa de rastreamento óptico de satélites da NASA. Então era uma pessoa que tinha bastante conhecimento científico, da parte astrofísica também. E aí o governo norte-americano convidou ele para tentar dar explicações à população dessas aparições. E é óbvio que ele era bem cético, ele não acreditava em nada referente a OVNIs, a UFOs, que é a mesma coisa, né? Sigla UFO em inglês, Unidentified Flying Objects, ou seja, objetos voadores não identificados. E depois, dado algumas explicações assim para desviar as atenções do público em geral dessas várias aparições que aconteciam ora em uma parte dos Estados Unidos, ora em outra parte, em outra região dos Estados Unidos, o governo norte-americano terminou contratando ele de 1952 até 1969, onde ele fez parte de um projeto chamado Livro Azul, Blue Book, onde ele tinha a função, ele e um capitão da Força Aérea principalmente, de investigar todos os casos que apareciam sobre OVNIs, fazer uma investigação, ir lá, entrar em contato com as testemunhas que relatavam os aparecimentos, que tiravam fotos, que filmavam, e eles adquiriam esse conhecimento, essas informações, mas não davam nenhum retorno para a população, porque era do governo norte-americano que esse tipo de informação não fosse passado para o público em geral, justamente para tentar despistar qualquer possibilidade de que as pessoas considerassem tudo isso uma realidade. Então, com o passar do tempo, Hynek adquiriu tantos depoimentos, percebia que as pessoas eram bastante sinceras e contavam detalhes desses acontecimentos, muitas vezes até com provas visuais, como fotos principalmente, que ele começou a ver que não eram apenas invenções. Ele percebia que eram pessoas normais, que não tinham nenhum tipo de problema mental, que não tinham nenhum interesse em se promover, inclusive muitos faziam questão de ficar anônimos. E aí ele passou então a acreditar, porque ele viu que isso aí fazia parte de um conhecimento mais profundo, de uma ciência
que a ciência oficial estava tentando esconder. Então, até 1969, ele fez parte desse projeto Livro Azul e ficou com o encargo de desmentir qualquer tipo de possibilidade de considerar que houvesse algum tipo de realidade na aparição de naves, de seres extraterrestres. Ele terminou saindo em 1971 da Força Aérea Norte-Americana e em 1973 ele criou um centro de estudos de OVNIs, criou um instituto de pesquisa, né, onde ele ficou como diretor científico até o seu desencarne em 1986. Ele criou alguns tipos de categorias que terminaram ficando famosos através de documentários e filmes, que é os contatos imediatos de primeiro, segundo e terceiro grau. Isso ele descreve em detalhe num dos livros dele. Ele criou toda uma metodologia de pesquisa para evitar fraudes, evitar depoimentos vazios, falsos. Então ele criou todo um sistema que garantia um critério de avaliação bastante rigoroso, garantindo que a informação era verdadeira. Então ele foi um dos... Vocês veem que ele tinha tanta certeza dessa realidade que ele terminou criando esse instituto. Se fosse só bobagem, uma pessoa no nível de conhecimento dele, um cientista, ele teria simplesmente continuado a desmentir, sairia da aeronáutica, dos serviços prestados à aeronáutica norte-americana em 1969, ou 1971 mais precisamente, e ficaria simplesmente por isso aí, voltaria aos estudos de astrofísica dele, né? Então é uma das pessoas que se destacaram nessas pesquisas, se não o mais sério, um dos mais sérios que trabalhou com essa área da ufologia. Aí tem a foto de alguns anos atrás, tirada num aeroporto na Argentina, onde ficou essa estranha formação nos céus. E se for ver, claro, os meteorologistas sempre falam de nuvens iridescentes, dão explicações devido ao sol refletindo nas nuvens e condensação de líquidos, todas essas coisas. Mas convenhamos, é muito estranho esse círculo bem redondo, com essa nuvem no meio e aquele brilho um pouco mais acima. E ali é a foto de outro pesquisador, outro cientista, o Jacques Vallée, francês, que também, a exemplo do Hynek, ele criou também toda uma metodologia, inclusive os dois se conheceram, chegaram a fazer pesquisas juntos, a trabalharem nessa área, para justamente trazer um tipo de conhecimento mais profundo, mais consistente, com um olhar mais científico sobre esses fenômenos. Então, o Jacques Vallée, hoje ele tem 82 anos, ele se formou como doutor em computação, além de ser astrônomo, e ele fez o trabalho de mapeamento computadorizado de Marte para a NASA, anos atrás, nos primórdios, e fez o trabalho de pesquisa, passou a contribuir com o Stanford Research Institute International na criação da ARPANET, que foi a precursora da internet. Vejam só que
pessoa bastante esclarecida, desenvolvida, um grande nome na área científica. E ele, entre outras teorias, além de falar abertamente da existência de vida extrafísica, da percepção e das provas de que existe vida extraterrestre, ele passou também a desenvolver todo um trabalho na área da hipótese interdimensional, que é um conceito que traz a ideia de que na ufologia muitas das manifestações que existem podem vir justamente de seres que habitam um plano sutil, seres que habitam o que ele chama de multiverso, ou seja, um outro universo. E o que seria isso? Para quem tem conhecimento do lado espiritual, é justamente a realidade espiritual. Então, seres que não estariam necessariamente encarnados, estariam só com corpo astral e outros corpos sutis, e esses seres se manifestariam também em certos momentos, se materializariam, realizando funções de ajuda à humanidade, trazendo algum tipo de auxílio à humanidade, por serem seres mais evoluídos moralmente, tecnologicamente, mais evoluídos em todos os aspectos. É claro que anos atrás, décadas atrás, houveram seres extraterrestres que chegaram ao planeta só para fazerem testes e pesquisas, porque para eles, com uma tecnologia muito avançada, a Terra seria um palco de seres muito inferiores, tanto animais como o reino nominal, né? Então, esses seres foram gradualmente impedidos com o passar do tempo pelas hierarquias superiores, pelos seres de luz que conduzem o nosso planeta, impedidos de continuarem entrando. Então, a partir de meados dos anos 90, esses seres não foi mais permitida a entrada deles aqui nesse planeta, com essa intenção de fazer pesquisas, simplesmente fazer testes, coisas assim. Então, com certeza os seres extraterrestres que hoje estão aqui são aqueles que habitam centros intraterrenos, como eu já falei, aqueles que estão em suas naves e que também se manifestam aqui no plano físico visivelmente, né? Então, a hipótese interdimensional é justamente isso, de existirem seres extraterrestres, mas que existem em outro nível. Outra foto que eu separei para vocês, não é foto minha, dessas naves em trabalhos. Vocês veem, olha a riqueza de colorida, a riqueza da manifestação energética dessas naves, e que para muitos são belas nuvens simplesmente. Vocês podem ver que tem nuvens próximas ali, que são realmente nuvens inclusive mais escuras, porque está anoitecendo, e existem as nuvens que são, na verdade, energias dessas naves que estão ali em trabalho. Então é uma variedade bem grande de episódios, de situações. Aqui mais uma foto. Nessa, uma pessoa tirou em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2014. Então ali também a evidência de uma nave trabalhando atrás de nuvens.
bem, aí dá para identificar bem direitinho o que é uma nuvem e o que são energias trabalhando, o que são naves trabalhando. Claro que eu estou passando esse conhecimento para vocês, não com o intuito de convencê-los de que isso que eu estou falando é verdade, mas simplesmente trazendo uma informação que vocês podem duvidar, é óbvio, podem achar bobagem, uma coisa sem fundamento, mas que existem todo esse estudo, essas pessoas que pesquisam na área da espiritualidade, na área da ufologia. É claro que existem muitas bobagens, existem muitas fantasias, que vêm daquelas pessoas que gostam de mistificar, que gostam de simplesmente aparecer, criar sensacionalismo, que trazem ideias e conceitos que não tem coerência nenhuma. E isso aí só se pode identificar quando a pessoa estuda, quando a pessoa se aprofunda e começa a identificar o que é verdade e o que é mentira. Aqui outra foto de James Tromans, na cidade de Hampton Lucy, em Warwickshire, na Inglaterra, em novembro de 2016. Vejam que interessante aquelas nuvens ali, que formam exatamente um círculo com essas pontinhas para baixo, bem redonda, bem no formato de uma nave. Essa aí, no caso, vocês podem ver, não é diferente daquelas outras, não estava sendo emitida nenhuma energia, simplesmente a nave estava ali, com certeza fazendo alguma função. E do lado, um detalhe que o autor da foto, James Tromans, mostrou ali da estrutura dessa nave. Mínimo interessante, né? E aqui uma formação que seguidamente se vê em fotos, muitos de vocês devem já ter visto, sobre montanhas. Então fica aí também a evidência da formação de naves grandes em várias camadas, assim como aquelas células de tempestade muitas vezes terminam gerando tornados. Se vê bem direito a formação das camadas, dos níveis das naves. Então é bastante interessante todo esse conhecimento, né, que está aí para quem quiser ver e ouvir. Aí uma nave de dia, esse objeto cilíndrico aqui. O fotógrafo Brad Jones, do condado de Guilford, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estava tirando fotos e fazendo vídeos sobre a vida selvagem e terminou capturando esse objeto voador. Vocês veem que essa pessoa não era ufólogo, não estava procurando naves, UFOs, apenas viu o objeto, achou muito interessante, diferente, e resolveu tirar a foto. E muitas das naves não são aquele formato de prato clássico, né? Muitas são formato comprido, que também muitos chamam de naves charutos. E essa parece ser uma nave charuto, levemente inclinada, então retratada em foto em plena luz do dia. Uma outra pessoa de destaque que se dedicou ao conhecimento sobre a ufologia é o
o astronauta norte-americano Edgar Mitchell. Uma foto dele na época que ele fez parte das missões lunares da NASA. E depois à direita uma foto dele mais contemporânea. Então Edgar Mitchell é um dos astronautas que se modificou bastante com a experiência que ele teve. Ele desencarnou com 86 anos, no dia 4 de fevereiro de 2016. Foi o 6º astronauta da NASA a pisar na Lua. E em 1971, durante a missão Apollo 14, foi ele que pilotou o módulo lunar Antares, que trouxe cerca de 40 quilos de rochas da superfície lunar para a Terra. Ele fundou o Instituto de Ciências Noéticas, na Califórnia, que estudava os fenômenos não convencionais da ciência, os fenômenos que seriam considerados paranormais, que nós aqui no Brasil chamamos de mediúnicos também, e também estudando a ufologia, a existência de seres extraterrestres. Antes de desencarnar, Mitchell deu uma entrevista ao site de notícias britânico Mirror, onde afirmou que os extraterrestres visitaram a Terra na época da Guerra Fria. Isso, com certeza, devido às pesquisas que ele fez, ao longo dos anos, e que ele conseguiu essa informação de que os extraterrestres conseguiram evitar uma guerra nuclear naquela época da Guerra Fria, o pós-Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. E eles estavam tentando impedir que a guerra estourasse e tentando trazer à humanidade uma ideia de paz. Então, de acordo com Mitchell, OVNIs foram vistos próximos às bases militares na época. E ele falou com muitos oficiais da Força Aérea norte-americana que trabalhavam nessas estações durante a Guerra Fria, esse período. E eles contaram que os OVNIs eram vistos com frequências e que aconteceu algumas vezes de eles chegarem a desligar todos os equipamentos que controlavam os mísseis. Toda a parte de computadores, toda a estrutura, inclusive que deveria funcionar com geradores de força, e que nem os geradores de força sequer funcionaram. E ele conta que ele conversou com militares antigos que eram membros da CIA e que foi revelado ao então presidente na época, o Truman, presidente norte-americano. E o Truman criou um comitê para investigar esses fenômenos ufológicos, e que de fato foi constatado, foi trazido essas informações por Truman, de que realmente eram reais, não era ficção, não era fantasia, não era alucinação, mas fenômenos reais. E tanto foi real que o Truman, com o gabinete dele, criou um ato de segurança nacional em 1947 para manter em anonimato qualquer tipo de caso que viesse à tona, que surgisse. E aí deu origem àquilo que eu falei para vocês, do projeto Blue Book, do Hynek, onde o Hynek fez parte, para justamente o governo norte-americano, os militares, não perderem o controle sobre esse conhecimento que muitas vezes terminou sendo até estratégico, já que eles visavam também a adquirir conhecimentos tecnológicos, ou tentar pelo menos adquirir conhecimentos tecnológicos desses seres extraterrestres. Então vocês veem que existe uma grande manipulação na humanidade desde há muito tempo para impedir que esse conhecimento maior, que essa realidade maior, cósmica, viesse à tona
para as pessoas comuns, para os cidadãos do planeta Terra. E aqui uma outra foto, dessa vez do James Spann, da cidade de St. Clair County, Estados Unidos, tirada no dia 12 de agosto de 2020. Mais uma vez, nuvens que são nuvens e uma nuvem que certamente é uma nave ali em trabalho, inclusive emitindo certos jatos de energia com alguma finalidade de trabalhar, que é inclusive o que esses seres extraterrestres fazem na Terra, trabalhar com a humanidade, com as pessoas, ajudando elas a nível mental, emocional e físico, e também trabalhando na natureza, em todos os aspectos da natureza humana, da natureza que faz parte, que envolve o ser humano, natureza mineral, a natureza vegetal, a natureza animal, na sua evolução. Então é isso, por hoje eu não vou me estender mais. No próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto, porque é bastante interessante. Mesmo eu resumindo esses acontecimentos todos, é bastante vasto, só para vocês terem uma ideia, no geral, de tudo isso que acontece. E que muitas vezes as pessoas, por desinformação, acham que é bobagem, que é fantasia. Então tá aí alguns exemplos de pessoas bastante conceituadas, os chamados doutores, os PhDs, que levaram muito a sério, e os governos do mundo todo sabem que tudo isso existe, mas fica tudo escondido, fica tudo sem ser revelado. Mas o que está acontecendo é que com a quantidade de avistamento que está aumentando ano após ano, com as transformações que estão ocorrendo no nosso planeta, justamente transformações evolutivas necessárias para trazer à humanidade uma nova etapa evolutiva de crescimento, visando uma evolução maior, esses avistamentos estão cada vez mais evidentes e os poderosos, os que tentam esconder, não estão conseguindo e cada vez menos conseguirão esconder essa realidade maior da humanidade, né? Então é isso por hoje. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Até mais.